Então vamos fazer a nossa oração, né? Nossa oração do nosso encontro. Vamos invocar a presença de Deus em nosso meio, invocar a presença do Espírito Santo também sobre cada um de nós, iluminar a nossa inteligência, o nosso entendimento, para que possa discernir hoje nesse tema, amadurecer também um pouco mais a nossa fé, pedir a graça de Deus sobre cada um de nós, na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso sim, que nós damos a Deus todos os dias da nossa vida. Vamos colocar também diante do Senhor todos os nossos colegas catequizandos, aqueles que não estão, aqueles que estão no presencial. Vamos colocar também a todas as pessoas das nossas famílias, colocar também a nossa igreja, todos os seus membros, todas as pastorais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão O nosso pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém. Mãe da misericórdia, Rogai por nós. rogai por todos nós. Então vamos aqui projetar o material de hoje, que é a página do livro, que eu vou colocar aqui, para a gente poder acompanhar direitinho. Deixa eu projetar aqui, compartilhar ele aqui na tela, as nossas telas aí dos celulares de vocês. Opa, apareceu aqui. Apareceu aí para todos? Todo mundo está Sim? vendo? Ok, essa aí é a mesma coisa que está no livro aí. Vocês vão acompanhando pelo livro. As indicações que está aqui nesse que está sendo compartilhado. Bom, o tema de hoje, vocês estão vendo aí, é a alegria do reino de Deus. O que é o reino de Deus, né? A gente escuta muito, a gente lê na Bíblia, né? Na nossa Bíblia que fala do reino de Deus. Jesus Cristo fala do reino de Deus. Jesus Cristo fala de instaurar o reino de Deus, né? Mas afinal de contas, o que é o reino de Deus mesmo, né? É fácil da gente definir o que é o reino de Deus? Se a gente for pensar no nosso mundo, na nossa realidade, é fácil da gente definir, conceituar o que é o reino de Deus, né? Talvez sim, talvez não, né? Eu acho um pouco mais complicado falar do reino de Deus, né? Mas é uma das coisas que Jesus quis fazer, não é? Quis instaurar o reino de Deus, né? Aliás, Deus, antes de Jesus, já queria fazer isso, né? Através dos profetas, né? Através dos patriarcas, através de Maria e, claro, através do seu próprio Filho Jesus Cristo, que é que nós, no encontro passado, nós estávamos celebrando sobre a encarnação do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, né? Que aí nós vimos que é a maior prova de amor, né? É a maior prova de amor. Deus, né, envia para esse mundo. Deus envia seu próprio Filho Jesus Cristo para habitar no meio de nós, né? E aí nós tivemos um instrumento importante para que o Filho de Deus, Jesus Cristo, pudesse habitar esse mundo, né, que veio através de Maria, né? Nós refletimos há 2 encontros atrás o sim de Maria. Terça-feira passada nós falamos sobre a encarnação, não é, do Filho de Deus, a encarnação de Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar
né? Nós estamos começando a falar do reino de Deus, da alegria do reino de Deus. Então, veja, falar do reino de Deus é falar, não é, da presença, não é, de toda a história de salvação, não é, de Deus, através de Moisés, através de Abraão, através de Maria, através dos profetas, não é? Então, isso começa a manifestação, né, a instauração do reino de Deus. Se dá através dos profetas, se dá através de Maria, e, por fim, se dá através de Jesus Cristo, né? De forma que o reino de Deus, ele é constituído por aqueles e aquelas que seguem Jesus Cristo. Não só segue Jesus Cristo, mas procura vivenciar na sua vida os ensinamentos de Jesus. Veja que há uma diferença, não é? Uma coisa é seguir Jesus, outra coisa é seguir Jesus e colocar e vivenciar os ensinamentos de Jesus no dia a dia, que é o que nós vamos ver, né? Que nós vamos refletir nesse encontro de hoje. Então, seguir Jesus e vivenciar os seus ensinamentos, isso já é o quê? Isso já é viver, não é? Experienciar, experimentar a alegria do reino de Deus, não é? Que é uma das coisas que faz parte, né, digamos assim, que é muito importante quando se fala do reino de Deus, certo? Então, como refletimos sobre a importância do amor de Deus, que é que nós falamos no encontro passado, né, que nós falávamos sobre a encarnação de Jesus Cristo, né, que é a maior prova do amor de Deus, né? Quando se fala de amor, né, vamos pensar na encarnação do Filho de Deus. Essa é a maior prova de amor que nós podemos ter, né? Deus colocando, encarnando o seu Filho, né, para ele assumir a nossa condição nesse mundo. Então, esse é uma das maiores provas de amor, né? Deus é amor, né? Deus é amor, e ele quis manifestar isso mandando, né, enviando o seu próprio filho para habitar entre nós, né? O Papa Bento XVI escreveu uma carta, uma encíclica, um livrozinho pequeno, chamado Deus Caritas Est, né, que em latim significa, está escrito em latim e que em português significa Deus é amor, né? E aí, esse pequeno livrozinho que ele escreveu, ele vai justamente falar sobre essa demonstração do amor de Deus, né, para com a humanidade, para com o povo, para com os pecadores, para com todos nós, não é? E aí, quando se fala e uma das manifestações faladas, mencionada pelo Papa Bento XVI, né, ele é justamente a encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, né? E depois daí toda a manifestação, não é, todas as atitudes que Jesus teve para com as pessoas, né, curando, libertando, né, tirando os espíritos mal das pessoas, ensinando, instruindo as pessoas. Tudo isso é manifestação de amor de Deus, né? Então veja, o amor de Deus que ama todas as pessoas a ponto de se tornar humano para nos aproximar ainda mais dele. E como isso implica nosso ser e agir neste mundo, enquanto seguidores de Jesus. Como é que nós encaramos isso? Como é que você, Vanessa, Thaisa, Thaís, como é que vocês encaram esse amor? Como é que vocês vivenciam a vida de fé de vocês, não é, a partir dessa manifestação de amor de Deus, né, encarnando, né, na nossa vida, né, encarnando na nossa matéria carnal? É uma pergunta, né? Como que vocês encaram isso? Como é que vocês agem, né? Enquanto pessoa neste mundo, né? Enquanto seguidora de Jesus, seguidoras de Jesus. Como é que vocês veem isso? Qual a importância disso para vocês? Ai, para mim é uma salvação, né? Seguir Jesus. Salvação, não é? É Uhum. salvação.
Eu não sei se é o que eu vou falar, mas é uma reflexão que eu estava fazendo hoje quando eu estava indo para o serviço. Que eu estava estressada por conta do ônibus, aí eu fiquei brava lá comigo mesmo, né? Aí eu parei para pensar. Na hora, uma mulher pisou no meu pé. Eu falei assim, gente, que ódio, o que está acontecendo hoje? Não é possível. Aí eu parei para pensar, falei assim, poxa, eu acordei hoje, estou indo para o meu serviço, estou tendo um meio de transporte para ir trabalhar, dinheiro para pagar a passagem, estou reclamando do quê? Aí eu falei, tipo, a gente reclama, mas Deus está ali dando motivo para a gente sorrir, ser feliz todos os dias, só que a gente, às vezes, com a correria, com tudo que acontece, a gente não observa. É, por aí, não é? É por aí mesmo, né? É, as coisas que acontecem na nossa vida, né, no dia a dia, nos deixa irritados. São tantas coisas que deixam nós irritados, né? O dia a dia, correria, as coisas que não dão certo, as coisas, enfim, esse mundo, essa nossa correria, né? Mas nós, no caso que somos cristãos, nós temos um alento muito grande, né? Que é o quê, não é? Que nós somos seguidores, né, de Jesus Cristo, que é a maior prova de amor. Que apesar dos apesares e das dificuldades do dia a dia, que nós temos, todos nós temos, né? Todo mundo tem uma dificuldade no seu dia a dia, né? Todo mundo tem problemas, todo mundo tem empecilhos na vida, né? Mas, para quem segue Jesus e acredita nele, e coloca, e tenta, e coloca, e se esforça para colocar os ensinamentos de Jesus na sua vivência, não é? Acaba que muitas coisas são um alento, né? São coisas que se torna mais leve, né? Se torna mais possível de vivenciar e enfrentar de uma forma mais, né? Mais tranquila, podemos dizer assim. Então, saber que eu sou uma pessoa, saber que eu vivo no mundo e saber que Jesus Cristo, o Filho de Deus, assumiu a minha carne, essa carne que nós temos, carne e osso, né? E viveu nesse mundo, assumiu as relações humanas que nós assumimos todos os dias, né? Isso é um alento, né? Porque Jesus experienciou isso. Deus experienciou isso, né? Deus viveu isso e viveu de uma forma tão radical que por causa dessas dificuldades, desses problemas, não é, de todos esses empecilhos e maldades humanas, né? Ele experienciou isso de uma forma tão forte, mas tão forte que ele morreu na cruz, né? E a morte de cruz de Jesus, segundo o texto bíblico, né, segundo as profecias, deveria acontecer, de fato, né? Mas a gente sabe que a morte de Jesus na cruz foi justamente um querer humano, né? Foi um querer humano, através das nossas ganâncias, do medo, né? E da própria maldade humana. Por isso, o Filho de Deus, ele assume essa realidade. Jesus Cristo assume essa realidade e se deixa passar por isso, né? Assumindo a condição. Então, os sofrimentos, as necessidades, as dificuldades, né? As alegrias, as tristezas, as desolações, tudo isso, para quem acredita em Jesus, para quem acredita em Deus, se torna mais fácil de ser superadas, né? Por quê? Porque o nosso Deus que nós acreditamos é um Deus que passou por isso, né? Que passou, que assumiu, fez questão de assumir essas condições humanas, com exceção do pecado, né? Mas as demais coisas Jesus Cristo experienciou, vivenciou, né, no nosso dia. Então, isso é muito importante para nós. Então, o Deus que eu acredito, né, o Deus que eu professo, é um Deus que é muito próximo de nós, mas tão próximo que assumiu a nossa condição humana, que é uma condição ruim, condição de miséria, é uma condição de pecado, né? Então, nós não temos que reclamar e temos que ser felizes e buscar a felicidade e buscar essa alegria, porque o reino de Deus que eu pertenço, através de Jesus Cristo, é um reino, não é? Um reino de felicidade, né? De felicidade. Lembre que felicidade aqui, ó, vocês estão vendo aí no número 2 do livro, que a palavra felicidade está escrito em letras maiúsculas, né? Ou seja, a palavra felicidade, ela é muito importante para nós,
Mas a felicidade, ela não é a ausência de dor, ela não é a ausência de tristeza, né? Ah, eu sou feliz. A pessoa feliz, ela não sofre dor, ela não sofre decepção, né? Ela não sofre certas dificuldades que todo mundo sofre. Não, isso não é verdade, isso não é felicidade, né? A felicidade não quer dizer que você não tenha dor, você não tenha tristeza, né? Você não tenha certas dificuldades, né? Felicidade não é isso. Felicidade, ela também, a pessoa que é feliz, ela também está sujeita, né, a sofrer as dificuldades, né, que todo mundo sofre, né? Agora, a pessoa que tem Jesus, ela sabe significar isso melhor, né? Ela sabe dar um significado melhor para as dificuldades da vida, né? Então vamos para frente. Olha, vocês estão vendo aí na página seguinte aí, tá vendo algumas perguntinhas? Para o mundo de hoje, o que as pessoas entendem ser a felicidade? Como se demonstra felicidade na sociedade? Né, nós somos membros da sociedade, né? Nós somos pessoas pertencentes à sociedade, nós estamos no meio da sociedade, né? Sociedade formada por pessoas, né? E como que as pessoas demonstram essa felicidade no meio aí, né? No meio, no mundo, né? No trabalho, na faculdade, no ônibus, em casa, né? Como que as pessoas manifestam a felicidade? Será que toda a felicidade que as pessoas manifestam tem Jesus no centro? Tem Deus no centro? Certo? Então vocês vão pensar essas perguntas aqui, vocês vão responder no caderninho de vocês e vão mandar para mim, tá bom? Certo? Essa aqui a gente não vai dialogar ela aqui agora não. Vocês vão escrever numa folhinha do caderno, responder, copiar a perguntinha, responder, enviar para mim no WhatsApp, tá bom? Mandar para mim no WhatsApp para me arquivar aqui nas pastazinhas de catequese de vocês. Então, a felicidade pode ser comprada? Um pobre pode ser feliz? Um doente pode ser feliz? Quem chora pode ser feliz? Tá vendo? Que são perguntas interessantes para a gente refletir, né? Perguntas que levam a gente a pensar sobre a felicidade, sobre determinadas situações da nossa vida. Por exemplo, aqui, ó, você pode comprar felicidade? Será que você ganhar na Mega Sena, você é capaz de comprar felicidade? O que é que vocês acham, né? Um pobre, uma pessoa que é pobre, pobre de espírito, pobre materialmente, ela pode ser feliz? Uma pessoa que está doente, seja em casa, seja no hospital, ou, sei lá, em qualquer lugar, uma pessoa doente, ela pode ser feliz? Uma pessoa que chora, né? Todos nós choramos, né? Todo ser humano chora. Uma pessoa que chora, ela pode ser feliz? Se você vê uma pessoa chorando, seja no trabalho, na sua casa, ou um parente, ou um membro da família, essa pessoa chorando, ao ver a pessoa chorando, você acha que ela está triste, que ela é infeliz? Quer dizer, triste é diferente de feliz, né? Uma pessoa chorando, consequentemente, ela é infeliz, né? Então é para vocês pensarem essas perguntinhas, tá bom? Escreverem a resposta e me mandar aqui pelo WhatsApp depois, tá bom? Então vamos continuar aí para frente, né? Número 3. Vamos rezar essa oração aí. Para viver a plena felicidade, rezemos ao Senhor. Vamos rezar todos juntos essa oraçãozinha que está aí no livro de vocês. Senhor, Eu queremos acolher a proposta de proposta vida da que que tu tu nos tens. apresentas. Faz que entendamos que Uhum. tuas palavras pedem para praticarmos o bem e cuidarmos das pessoas. Sim. Senhor, inspira-nos a atacar a causa do mal, a fazer uma mudança em nosso modo de querer, de pensar e de agir, para fazermos parte dos bem-aventurados. Amém. Agora vamos pegar a nossa Bíblia aí, vamos abrir aí no Evangelho de São Mateus, capítulo 5,
e vamos refletir esse texto, para ver o que nós podemos entender desse texto, o que Mateus fala para nós nesse texto sobre o que é o reino de Deus, o que é felicidade também, tá bom? Vamos identificar isso aí nessa leitura aí do capítulo 5, dos versículos de 1 a 12. Eu vou fazer a leitura primeiro, vocês vão acompanhando, prestando atenção, depois a gente vai entender cada pedaço do texto, né, do Evangelho, e depois eu peço para vocês identificarem qual é a parte, não é, qual o versículo, qual a frase, ou palavra que vocês que mais chamou a atenção de vocês. Vamos lá, então. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos lá. Então nós vimos aí o texto, né? Esse texto é um texto muito bonito, né? É as bem-aventuranças de Jesus, né? Jesus, que ele pega os seus discípulos, né? E vai falar sobre o reino de Deus, né? E aí ele fala do reino de Deus através, né, das bem-aventuranças. Vamos lá, então. Onde Jesus está e o que ele vê? Onde Jesus se coloca, segundo o texto? Ele vai para uma montanha, é isso? Sim. Vamos pegar aí a Bíblia, não é? Então Jesus, vendo aquelas multidões, subiu a montanha. Então Jesus, ele viu muita gente, né? Um grupo de pessoas, né? Uma multidão, né? Ele vê aquelas pessoas, aquela multidão, ele sobe a montanha. Vamos lembrar que é como se ele subisse num pequeno morro, né? Ficar mais alto, né? Para que todas as pessoas pudessem ver, né? Para que ele pudesse ver ele falando, né? Ele fazendo o seu discurso, né? E aí ele sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele, né? Então vejam bem, Jesus sobe a montanha, chega lá, não é? Ele senta, né? E seus discípulos aproximam dele. Então ele começa a falar, ele começa a ensinar as pessoas, não é isso? Então quem se aproxima de Jesus, primeiramente, é o povo. Não, né? Quem se aproxima Não, primeiro de Jesus é quem? discípulos. Os discípulos, né? Os discípulos de Jesus. Pedro, João, né? E aquele grupo dos 12, não é, que se aproxima de Jesus, né? E aí, quem é feliz para Jesus? O que o texto mostra para nós? Quem são os felizes, segundo Jesus? Aqueles que obedecem a ele, que Aqueles que obedecem, né? tem temor.
Os felizes são a quem? Porque a palavra felizes aí vai também significar bem-aventurados, tá bom? Quando você vê a expressão bem-aventurados, não é quer dizer que Jesus está chamando as pessoas de felizes. Quem são os felizes, né? Então Jesus ele vai eleger várias categorias aí, né? Vários grupos de pessoas. Por exemplo, aí no versículo 3, quando ele coloca assim: bem-aventurados que têm um O coração coração de pobre. pobre, né? Porque a pessoa que tem um coração de pobre, segundo Jesus, ele é quem? Ele faz parte, né? Porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus, não é? Então a Uhum. pessoa que é pobre de coração, ele é feliz. Por que que ele é feliz? Porque é deles o reino dos céus. Então o reino dos céus, veja bem, segundo aqui o Mateus, versículo 3, o reino dos céus é formado por aqueles que têm um coração pobre. Não é isso? No Uhum. versículo 4, diz o seguinte: felizes os mansos, porque possuirão a terra. Né? O que é manso aqui? O que significa a palavra manso aqui na Bíblia, quando Jesus fala felizes os mansos, né? As pessoas que não são violentas, né? As pessoas que não promovem maldade através das suas atitudes, né? Pessoas que são violentas em todos os sentidos, trama o mal para a vida das pessoas, não é? Arquiteta situações para fazer maldade às pessoas. São pessoas mansas, né? São as pessoas que são de paz. A palavra manso aqui, ela está mais voltada para as pessoas que são promotoras da paz, né? Paz não no sentido de ser uma pessoa pacífica, né? Uma pessoa que tanto faz, tanto fez. Já viu gente assim? Você fala uma coisa para ela, tá tudo bem. Você fala outra coisa para ela, tá tudo bem também. Ou seja, é uma pessoa que não tem ação. Pessoa de paz e pessoa mansa não é gente desse jeito não, tá? Uhum. Jesus não se refere às pessoas assim. São pessoas que promovem a paz, são pessoas que aconselham, são pessoas que denunciam o mal, são pessoas que fazem o bem no meio, né, no meio da multidão, no meio da sociedade. São os mansos, né, são os mansos. E os mansos, para Jesus, também são as pessoas que pertencem, que fazem o reino de Deus. O reino de Deus é para as pessoas que são mansas. Não é isso? E o versículo 4, aí, ó. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Bem-aventuradas pessoas que choram, né? Ou seja, a palavra chorar aqui, não é o verbo chorar, ela tem um significado um pouco mais além do que chorar propriamente dito, tá? Chorar aqui está mais para clamar, né? Clama por um sofrimento, né? Dói, né? Alguma coisa no seu interior, né? Alguma situação. São os que choram, porque as pessoas que choram, o choro aqui, ele está associada a um desconsolo, pessoa desconsolada, a pessoa que está sofrendo uma dor, né? Ou seja, e aí as pessoas que choram para Jesus, elas serão bem-aventuradas, né? Também, por quê? Porque elas serão consoladas. Então, as pessoas que choram, elas serão consoladas, né? Segundo Jesus Cristo, né? O versículo 5, bem-aventurados, ou melhor, o versículo 6, né? É o versículo 5 mesmo. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Já falei dele, né? Uhum. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? As pessoas injustiçadas, as pessoas excluídas, as pessoas que merecem dignidade, mas não têm porque alguém nega para ela, né? As pessoas que têm fome de justiça, sede e fome de justiça. Veja que são duas coisas fortes, né? Uma coisa é fome, outra coisa é sede. Imagina você ter sede e fome ao mesmo tempo. Então é muito grave, né? Então essas pessoas que têm sede e fome de justiça,
elas serão saciadas, né? Elas serão saciadas, né? Então, no reino de Deus, as pessoas que sofrem, as pessoas que choram, as pessoas que são injustiçadas, todas elas serão atendidas, né? Esse é o reino de Deus aqui, né? Perceba que o reino de Deus, ele está sendo formado aqui nas bem-aventuranças, né? Está sendo formado, não, está sendo anunciado por Jesus Cristo, né? O versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? A palavra misericórdia, o que que é? Misericórdia é é você olhar para as pessoas e poder fazer alguma coisa por ela, né? Ou seja, é você olhar para as pessoas e não ver só o mal da pessoa, mas ver que ela é uma filha de Deus, ela é um filho de Deus, ela merece ser perdoada, não é? Ela merece ter os seus erros perdoados. É a misericórdia de Deus, né? É uma das coisas mais importantes da nossa vida cristã que todos nós devemos ter é o quê? Misericórdia, né? Das pessoas, né? Das pessoas que sofrem, das pessoas que, até aquelas pessoas que cometeram mal com a gente, não é? No final das contas, a gente deve ter misericórdia delas também, né? Então, a misericórdia é uma ação, não é? Que todos nós devemos ter, né? É uma das características do cristão também, ser misericordioso. E aí Jesus anuncia, não é? E é bem-aventuradas as pessoas que são misericordiosas, felizes as pessoas misericordiosas. Por quê? Por que que elas serão felizes? Porque no final elas terão misericórdia. De quem? Elas alcançarão misericórdia de quem? Misericórdia de Deus, né? Misericórdia divina. No versículo 8, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. As pessoas puras, né? As pessoas que não arquitetam maldade, as pessoas que não olham para as pessoas ou não vê as pessoas com má intenção, né? Tem gente que acha que todo mundo para ela é uma pessoa mal, né? Ela não tem pessoa boa para ela. Ela sempre olha para a pessoa e sempre acha que a outra pessoa vai fazer mal a ela. Uma pessoa que age assim é uma pessoa que não é pura de coração, né? Ou a pessoa que tem uma relação com você, eu quero ser tua amiga, eu quero ser teu amigo. Mas na verdade ela não quer ser seu amigo, sua amiga, ela tá com terceiras intenções, né? São pessoas que não é pura de coração, né? E tem muita gente, né, que age assim, né? Que age dessa forma. Então essas pessoas, não é, elas têm que ter muito cuidado, né? E nós temos que ter cuidado também com gente assim, também para a gente não se tornar assim, não é? Que a pessoa cristã, a pessoa que acredita em Jesus Cristo e uma pessoa que acredita no reino de Deus não deve agir dessa forma, né? Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Quem é os pacíficos? As pessoas que não promovem guerra, as pessoas que não promovem tumulto, as pessoas que não arquitetam conflitos, confusões, só para ver o mal, né? Pessoas que gostam de tocar fogo numa situação só para ver o negócio, né, acontecer de errado, né? Já viu gente assim? Gente que prepara, tem gente que gosta de preparar briga, né? Joga uma pessoa contra a outra contra a outra, e aí ela arma briga, né? São pessoas perigosas. E pacíficas não é pessoas pacíficas são pessoas que promovem a paz, né? Que promovem a paz. E as pessoas que promovem a paz, elas serão felizes por quê? Porque elas serão chamadas ou chamados filhos de Deus. O versículo 10, né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Tem gente que é perseguido porque faz o bem, né? Conhece gente assim? Tem gente que faz o bem, procura fazer o bem, e ela é perseguida por isso. Ela é uma pessoa que faz com que outras tenham inveja dela, queiram o mal dela, né? Porque é uma pessoa que vive fazendo bem. E acaba sendo uma pessoa invejada, né? Então as pessoas
que são perseguidas por causa da justiça, elas também fazem parte do reino de Deus. E o versículo 11, bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Ou seja, as pessoas que anunciam, as pessoas que testemunham Jesus Cristo, né, se elas forem caluniadas, se elas forem pisoteadas, né, se elas forem denegridas, não é? Dê graças a Deus por isso, né? Porque se a pessoa está sofrendo isso, é porque realmente ela está fazendo, ela está cumprindo, ela está sendo obediente, ela está seguindo os ensinamentos de Jesus, né? Alegrai-vos e exultai, no versículo 12, né? Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, né? Então, as pessoas que foram instrumento de Deus, todas elas foram perseguidas. Não é? Tantos mártires da igreja, né? Tantos santos foram martirizados, não é isso? A gente tem muitos santos, homens e mulheres, que sofreram martírios. Por causa de quem? Por causa de Jesus, né? Por causa do nome de Jesus. E todos nós, se formos vivenciar, propriamente dito, rigorosamente o que Jesus pede para ser ensinado, pode ter certeza que uma das coisas que nós vamos sofrer é perseguição, né? Vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, invejados, invejadas, e por aí vai, né? Então, aí, essas pessoas que a gente mostrou, que o texto mostra, todas elas são pessoas felizes, tá? Então, veja, o que é felicidade para Deus? O que é felicidade para Jesus Cristo? Né? Fazer o bem, ser misericordioso, ser pacífico, não é? É pessoas que se deixam caluniar, sofrer perseguição por causa do nome de Jesus. Essas são as pessoas felizes, né? E todas elas têm as promessas, serão salvas, fazerão parte do reino de Deus, né? Então são pessoas. Então veja que a felicidade de Jesus Cristo não é a felicidade do mundo. Né? Veja, a felicidade do mundo, ela é diferente da felicidade de Jesus Cristo. É isso? Então veja, uma coisa é ser feliz nesse mundo, né? Uma coisa é você buscar felicidade ofertada pelo mundo. Outra coisa é você buscar felicidade ofertada por Jesus Cristo. E a felicidade ofertada por Jesus Cristo, nós vimos aí na leitura desse texto das bem-aventuranças, né? Essa é a felicidade prometida por Jesus Cristo, que é a felicidade que nós buscamos, né? Que nós estamos a buscar. É essa aí prometida por Jesus Cristo, tá certo? Qual a palavra ou versículo desse texto que mais chamou a atenção de vocês? Oito. Versículo 8, né? Uhum. O versículo 8 diz o seguinte: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, né? As pessoas que são puras de coração. As pessoas puras de coração, elas verão a Deus, né? Por que elas verão a Deus? Porque justamente seu coração é puro, né? Thaís, alguma palavra, algum versículo? Assim, chamou minha atenção esse último que fala, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de nós. Porque a gente para pensar e a gente vê que realmente houve uma perseguição com eles e eles eram pessoas que buscavam a Deus, né? E acontecia, tipo, coisas que eles poderiam falar, não vale a pena. Mas não, eles foram lá e tentaram mais ainda buscar a Deus. Quanto mais perseguição tinha, mais eles buscavam. Isso, né? Isso mesmo. Inclusive Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo a gente olha e fala, não, ele é filho de Deus, Deus mandou ele na terra.
A gente pensa, pelo menos antigamente eu pensava, falava, ele era dono de toda a riqueza, tipo, material. E não era assim. Jesus Cristo, se eu não me engano, ele era artesão, né? E tipo Jesus assim, Cristo, filho de José, né? Jesus Cristo, ele não, a priori não teve uma profissão, não é? Filho de Deus, então quando ele completou o seu tempo de idade de moço, né? Ele vai para a missão, vai anunciar o reino de Deus, né? sim, É, pois, assim, ele era humilde, não tinha riqueza material, né? A riqueza que ele tinha era do coração puro, de ajudar as pessoas, ser, vamos dizer, o amor encarnado, né? O amor em forma de pessoa. isso mesmo. Então vamos lá, dar continuidade aqui. Vamos aí para o número 7 do livro. As bem-aventuranças formam um programa de vida para trazer felicidade plena a quem adere à boa nova de Jesus. A justiça do reino de Deus, isto é, a vontade de Deus, é o foco das bem-aventuranças. O reino é o projeto na primeira e na oitava bem-aventurança. E no centro está a busca da justiça e da misericórdia, ter o coração voltado para quem está na miséria. Uma vez realizada a justiça de Deus, os empobrecidos deixarão de ser pobres, pois haverá partilha e solidariedade. Quem lê aí o número 8, leitor 1? Vamos aí ler o leitor 1, número 8. A primeira bem-aventurança é a mais importante. As demais são explicações desta. Os pobres são aqueles que choram, são os mansos ou humildes, os que têm fome, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz e as pessoas perseguidas por causa da justiça. Isso, né? Então aí, nesse número, nesse o leitor 1 aí, do número 8 fala que a primeira bem-aventurança é a mais importante, né? Fala daquele do coração puro, né? Fala do coração puro, né? As outras são decorrentes, são explicações, não é, sobre a pessoa que tem o coração puro, ou não, né? Leitor 2, E as recompensas para os necessitados são o reino de Deus, a consolação, a terra partilhada, a fartura, a misericórdia, a contemplação de Deus e a filiação divina. isso. Leitor 3, Thaís, eu não sei se ela chegou, estava dentro do ônibus ainda. Não sei se ela chegou ou está ainda dentro do ônibus. Thaís, leia novamente aí o leitor 3. Mas ser pobre não é suficiente. É claro que os empobrecidos são os preferidos de Deus, justamente porque ele não pode ver nenhum de seus filhos e nenhuma de suas filhas passando necessidades. Ainda mais quando a pobreza é o fruto da justiça humana. É interessante notar que esta mesma bem-aventurança, no Evangelho segundo Lucas, reza assim: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Isso, né? Veja que aqui nós refletimos a bem-aventurança sobre a perspectiva do evangelista Mateus. Mas se a gente for lá para o Evangelho de São Lucas, lá nós vamos ter palavras diferentes falando da bem-aventurança, como, por exemplo, essa aqui que o leitor 3 aí traz, né? Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus, né? Então veja, a palavra pobres na Bíblia tem muitos significados. Ou ela não tem um significado que nós temos quando fala a palavra pobre, né?
Pobre são pessoas, né, que têm necessidades, não é, de beber nas fontes do reino de Deus, né? São pessoas que precisam da presença de Jesus Cristo, né? Os ensinamentos. Esse é o conceito de pobre na Bíblia, né? E aí é levantado aqui para, segundo o evangelista Lucas. Então, as bem-aventuranças, elas é o quê? Ela é uma exaltação de felicidade para as pessoas que são mansas, humildes de coração, né? As pessoas que são pacíficas, as pessoas que são humildes, não é? Então, o reino de Deus, como o tema de hoje fala sobre o reino de Deus, o reino de Deus, ele é constituído pelas pessoas que são pobres, não é? As pessoas que são pacíficas, as pessoas que são mansas, as pessoas que têm um coração puro, são essas pessoas que formam o reino de Deus, não é? E essas pessoas que formam o reino de Deus, elas são pessoas felizes, né? Elas são felizes. Por isso a expressão bem-aventurados, certo? Então vamos lá, o número 11, o texto de Mateus acrescentou no Espírito a primeira bem-aventurança de Jesus. Certamente estava preocupado com o fato de que há pobres com espírito de rico, né? Incorporado em seu coração e em sua mente, buscando na riqueza e no poder o sentido mais profundo para a vida. Por isso, quis deixar bem claro para seus destinatários que não basta ser pobre, é preciso ser pobre no espírito, né? Isto é, viver de acordo com o espírito do Deus, do próprio Deus. Ser pobre também por opção pelo projeto de justiça e de misericórdia. Veja, vocês já viram pessoas que ela é pobre, a gente percebe que ela é pobre em todos os sentidos, mas ela demonstra ser uma pessoa rica. Sabe a pessoa orgulhosa? Já viu, né? Tem gente que fulano é orgulhoso, cheio de orgulho, né? Quer ser demais, quer ser a melhor pessoa, né? A pessoa mais inteligente, a pessoa mais que sabe mais das coisas, né? Já viu gente assim? Parece que é uma pessoa que tem um espírito muito elevado, né? Um espírito que chega a ser uma pessoa muito soberba, né? É dessa pessoa que também o evangelista Mateus menciona, né? Ou seja, a pessoa ela não tem que ser pobre só de corpo, né? Ou de outras coisas, mas também pobre de espírito, né? Ou seja, o reino de Deus é também das pessoas que são pobres de espírito, sobretudo, de espírito, melhor dizendo, né? Elas formam o reino de Deus. Certo? Vamos para frente. Então, viver da total confiança e dependência de Deus, confiar na partilha, na vida simples e na fraternidade. Então, as pessoas que partilham, as pessoas que têm uma vida simples, as pessoas que procuram viver a fraternidade, a irmandade, irmãos, todos nós somos irmãos, e praticar isso no dia a dia, são pessoas que formam o quê? São pessoas que são felizes aos olhos de Deus, né? E também são pessoas que vivenciam o reino de Deus, né? Vivenciam o reino de Deus. Então, veja, diante do que as pessoas e diante do que Jesus propõe como felicidade, aqui também tem outras perguntas aqui, ó. 1, 2, 3, 4 perguntinhas. Vocês vão fazer igual eu pedi naquelas lá de cima, tá? Vocês vão pegar o caderninho, vão escrever a pergunta, vão responder e vão mandar para mim as respostas, né? Para que eu possa arquivar aqui, ler, né? E ver o que vocês escreveram e depois eu arquivar aqui no material de vocês. Então, a primeira diz assim: há diferenças, há semelhanças. Por exemplo, diante do que as pessoas e diante do que Jesus propõe como felicidade. Há diferenças? A felicidade que as pessoas buscam é igual à felicidade que Jesus propõe? Ou é diferente? O que Jesus nos faz entender através das suas bem-aventuranças, né? O que Jesus quer que a gente entenda?
A terceira, o que as pessoas precisam aprender sobre a felicidade em Jesus? E a última perguntinha diz o seguinte: como em sua vida essa felicidade que Jesus propõe pode ser acolhida? Tá? Vocês vão refletir e vocês vão responder e depois vocês enviam para mim. Quero receber essas respostas antes do próximo encontro de terça-feira que vem, da outra semana, tá bom? Elas são básicas, são respostas que vocês devem responder com o coração, né? Você deve responder tranquilamente, né? Para vocês pensarem, imaginarem sobre o reino de Deus e o que é ser feliz, né? O que é ser feliz, né? Na ótica dos ensinamentos de Jesus Cristo. O número 13, né? Traz aí uma citação do Catecismo da Igreja Católica, aí no número 1723, né? Do Catecismo da Igreja Católica, que vai falar sobre a bem-aventurança, né? Da felicidade segundo Jesus. Quem lê para nós? Vanessa ou Thaís, pode ler. Número 13 aí do livro. Então eu vou ler. Ia deixar a Vanessa ler. A prometida bem-aventurança nos coloca diante de escolhas morais e decisivas. Convida-nos a purificar nosso coração de seus maus instintos e a procurar o amor de Deus acima de tudo. Ensina que a verdadeira felicidade não está nas riquezas ou no bem-estar, Vamos nem lá? na glória humana ou no poder, nem em qualquer obra humana, por mais útil que seja, como as ciências, a técnica e a artes, nem em outras criaturas qualquer, mas apenas em Deus, fonte de todo bem, de todo amor. Isso, né? Então veja que aí a citação do Catecismo da Igreja fala, né, explica, aprofunda um pouco mais sobre o sentido da bem-aventurança, esse ensinamento, né, de Jesus Cristo. Então a palavra, o número 14 aí, vamos, rezemos a oração da paz, muitas vezes atribuída a São Francisco, na verdade é provavelmente do ano de 1912, que foi publicada pela primeira vez na França, embora não seja da autoria do Santo de Assis, tem expressões que recordam a vida e o jeito de ser de São Francisco. Então vamos rezar junto aí essa oração, número 15, aí do livro, ó, número 15. Vamos rezar todos juntos. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o leve perdão. perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver houver desespero, que eu leve a esperança. Onde Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. alegria. Onde houver Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Essa oração é muito bonita, né? Ela é remetida a São Francisco, porque ela faz uma menção um pouco ao São Francisco de Assis, mas é uma oração que representa o quê? Representa o reino dos filhos de Deus, né?
As pessoas que pertencem ao reino de Deus, no caso somos nós, né, que pertencemos ao reino de Deus, ela deve se comportar dessa forma. Onde houver ódio, que leve o amor; onde houver ofensa, que leve o perdão; onde houver discórdia, que leve a união; onde houver dúvidas, que leve a fé; onde houver erro, que leve a verdade; onde houver desespero, que leve a esperança; onde houver tristeza, que leve a alegria; onde houver trevas, que leve a luz, né? Ou seja, no final aí, mais no final não, na metade, diz, ó mestre, né? Faz um pedido, uma interjeição aí, ó mestre, fazer que eu procure mais. Consolar. Consolar mais que ser consolado, né? Compreender mais do que ser compreendido. Amar mais do que ser amado. Pois é dando que se recebe, né? E é perdoando que se é perdoado. Quem não perdoa não é perdoado, né? E no final, é morrendo que se vive para a vida eterna, né? É uma oração completa, né? É uma oração daqueles que são filhos de Deus. É uma oração daqueles que vivem e que procuram viver a felicidade de Deus. E é uma oração daqueles que compõem, que são membros, né? Que são membros do reino de Deus. Então, toda pessoa que pertence ao reino de Deus, ela tem que vivenciar isso que está posto aí nessa oração, né? Essa aqui é basicamente uma forma diferente de falar, né, das bem-aventuranças de Jesus Cristo, né, que Jesus anunciou no Evangelho de São Mateus. Então, aqui, se a gente for de novo olhar essa oração, a gente pode encontrar uma palavra que mais você chamou atenção, que mais você gosta, né? Mas aí vamos fazer isso, você pode fazer isso depois ou aí com você mesmo, né? Então vamos partir aqui já para a parte final. A alegria do reino acontece onde as pessoas vivem o que Jesus ensinou. Procure visitar, não é, nesta semana ou qualquer dia que você tiver, procure visitar uma obra de caridade em sua comunidade. Vocês conhecem os vicentinos? Já ouviram falar dos vicentinos? Não. Que é um Então, não. grupo de pessoas que fazem caridades, ou seja, ela ajuda as pessoas pobres com roupas, não é, com alimentos, não é, com outras coisas que as pessoas precisam, né? Os vicentinos são aqueles que seguem os ensinamentos de São Vicente de Paulo, que é um santo católico, chamado de vicentinos. Então mas tem outros grupos na igreja, né, nas pastorais, que fazem trabalho de caridade. Por exemplo, tem as pessoas que trabalham na pastoral carcerária, pastoral social, né, pastoral da criança, asilos, hospitais, pastoral com dependentes químicos, não é? Que são um grupo de pessoas que trabalham com gentes vulneralizadas, né, vulneráveis, né, pessoas pobres, pessoas que sofrem, né, pessoas sofridas dentro da sociedade, né. Então, o mais importante é entrar em contato com as iniciativas da igreja que visa a promoção da pessoa e ao bem comum, né. Então, pastoral da criança, por exemplo, né, pastoral que cuida das crianças, né, que cuida do bem-estar das criancinhas, né, é muito presente na igreja, né, os vicentinos, né, visitar um asilo, onde fica pessoas idosas, hospitais, né, pessoa doente, né, pastoral da saúde, né, tem algumas paróquias têm a pastoral da saúde, as pessoas, grupo de pessoas que trabalha com dependentes químicos, né, grupo de pessoas que trabalham nas ruas entregando marmitas para as pessoas que vivem na rua, né, que moram, que dormem nas ruas. Esses são grupos de pessoas que procuram vivenciar a sua fé fazendo bem às pessoas mais pobres, né, as pessoas mais sofridas do nosso meio, certo? Então, a gente é convidado a pensar nessa realidade, né, nessa situação. E quem sabe, se puderem, algum dia, não necessariamente agora, visitar, né, um lugar onde tem pessoas doentes, pessoas em asilos, as pessoas
mais velhas, né, as pessoas que vão morar em casas de asilo, né? Não sei se alguém de vocês tem ou conhece alguém, né? Mas tem muita gente que mora em asilo, sai de casa, né? Porque os filhos não conseguem cuidar e correria do dia a dia, né? Tem pessoas que moram em asilos, certo? E aqui, para vocês lerem depois, cuidado com a tristeza individualista, que é um pedaço de um texto do Papa Francisco, que está no livro chamado Evangelho Gaudium, né? A Alegria do Evangelho. É um livro do Papa Francisco. E aqui esse trecho que depois vocês vão rezar no momento de oração de vocês, se aprofundar, né? E tem o título aí chamado Cuidado com a Tristeza Individualista, tá bom? Então, vamos encerrar o encontro de hoje. Vou parar aqui de compartilhar. Vamos voltar aqui para a tela inicial. Deu para entender? O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus mesmo? A partir da leitura do Evangelho de São Mateus, o que é o reino de Deus? Quem forma o reino de Deus? Os bem-aventurados. Os bem-aventurados, as pessoas pobres de coração, mansos de coração, né? As pessoas que sofrem calúnia por causa do reino de Deus, essas formam o reino de Deus. Então, o reino de Deus é o reino daqueles que são pacíficos, né? Pessoas que são promotoras da paz, certo? Muito bem. Alguma colocação, alguma dúvida? Tudo certo? Vanessa, você já conseguiu preencher os dados da ficha de inscrição? Faltou só uma foto 3x4. Eu Ah, tá. imprimi a folha. Aí eu vou Certo. tirar e vou deixar aí. Pode deixar lá na igreja? Pode, mas aí Vou eu deixar quero também. depois. Tá, depois eu quero marcar com vocês, vocês que estão exclusivamente no online, para a gente marcar um dia de domingo para vocês irem à missa e lá eu apresentar vocês para a comunidade. Entendeu? Porque os outros estão presencial, a comunidade já os conhece, né? Mas Uhum, vocês ainda não conhecem. Porque a catequese também ela é inserida na comunidade, né? Muito embora você more lá perto da Sagrada Família, mas uma paróquia. Aqui também é paróquia, lá é paróquia, tudo é católico, né? Todo mundo é católico. Aí você está se preparando por aqui. A comunidade precisa conhecer vocês, apresentar vocês ao padre, né? uhum. Tá bom? A gente vai marcar isso direitinho, conforme o tempo de vocês, um dia de domingo aí, Tá bem, então. Aí, tá bom? pra mim ir, tá? Hum? Pra mim é mais tranquilo, dá pra mim ir. Certo. Depois a Thaís vê um momento de folga dela aí. Seria bom que pudesse ir naquele domingo que todo mundo pudesse estar lá, né? Thaís, Vanessa. Não, no final do mês, a partir do final do mês eu fico tranquila para ir Uhum. todos os domingos, se Deus quiser. Tá. Então, vamos marcar mais para o final do mês de outubro, né? Uhum, Gente, até porque é o seguinte, vejam, é necessário que quem está se preparando para os sacramentos, que é o caso de vocês, a missa ela é indispensável, né? Ela não é, por exemplo, a Thaís, né, que está fazendo estágio aos domingos, não é? Mas isso vai passar e depois que passar, ela tem que participar das celebrações da Santa Missa, né? Não há catequese sem missa, tá bom? Não se prepara para sacramento sem a missa. A missa é a catequese da catequese.
é onde tudo isso que nós falamos se realiza, né? Se concretiza na nossa vida. Porque lá é celebrado o mistério da nossa fé, que é quem? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Então, mesmo a gente estando online, né? Por questões outras, né? Mas a missa a gente tem que ser presencial, né? Tem que estar presente aos domingos na missa, tá bom? Certo, vamos encerrar o nosso encontro de hoje, vamos fazer a nossa oração final, agradecer a Deus por esse momento, estarmos mais uma vez aqui, pela nossa disponibilidade, pelo nosso sim que está sendo construído a cada dia, né? E também pela maturidade da nossa fé cristã, pedir a Deus o dom da sua graça, né? Para que a gente possa, todo dia da nossa vida, crescer, né? E termos a nossa fé madura, né? Nesse mundo tão difícil, né? De se vivenciar. Vamos agradecer, pedir a intercessão da nossa Mãe Santíssima, Mãe da Misericórdia, que nos proteja com o seu manto, que nos console com o seu amor de mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por todos nós. Estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.